Salve galera, meu nome é Fernanda Rodrigues, eu sou professora, agente cultural e pesquisadora. Eu tenho mestrado em processos e manifestações culturais e atualmente estou fazendo doutorado na URGS em educação. E hoje eu vou conversar com vocês então sobre fake news, informação ou manipulação, né? Não sei, uma questão interessante aí. Então estamos falando dentro do pontão de cultura hip hop, né? E vamos trocar essa ideia. A primeira questão que eu acho que a gente pode tirar da frente antes de começar a discutir sobre os perigos da fake news e desinformação é entender o que é fake news, o que é desinformação. O que acontece é que agora a gente anda confundindo um pouco as coisas e nomeando tudo como fake news. E, na verdade, é muito importante que a gente saiba diferenciar e, enfim, nominar as coisas da forma que devam ser, né? Então, fake news, as notícias falsas, são notícias criadas puramente para engajar, manipular ou provocar reações emocionais. Então, elas já vão na intenção, ela já é a mentira própria, certo? Da notícia. Já a desinformação são informações imprecisas, enganosas, tiradas do contexto. Também dá para falar como informações incorretas. O que acontece é que a própria Unesco acabou se posicionando quanto a isso, de diferenciar, eles aconselham a gente passar a nominar realmente como desinformação, informação incorreta e fake news, né? Porque acaba que a gente vai colocando tudo desse bloco de fake news. O termo fake news acaba desgastando, as pessoas já vão generalizando e acaba fragilizando esse movimento do combate à fake news em si. Porque as pessoas hoje em dia já escutam muito falar, agora tudo é fake news, agora tudo é fake news, e não sei o quê, e já vão banalizando toda a discussão, enfim, o combate, o debate sobre isso, né? Então, vamos pensar um pouquinho sobre, tá? A desinformação refere-se especialmente à transmissão massiva e difusão de informações falsas por meio de plataformas digitais. Então, na verdade, tudo que a gente está discutindo aqui é sobre rede social, sobre mídias digitais, enfim, né? Entretenimento e comunicação e relacionamento das pessoas no virtual, né? Então, não informar, causar dúvida no consumidor, provocando confusão, falsidade, falsificação. Isso, tu já para pensar, então aquela parada que eu escutei, que eu ouvi, enfim, que era fake news, talvez não era. Realmente era uma questão de desinformação, né? Vamos pensar aqui, sei lá, um exemplo, para deixar um pouco mais explícito aqui a questão. A informação que remédio X cura tal doença, tal vírus, porque tais estudos, papapá. Isso é uma fake news, sabe? Porque tu tá dizendo que tal remédio, às vezes sem comprovação científica alguma, cura algo. Isso é uma mentira. Agora, tu dizer, por exemplo, que no Brasil os números de leitores diminuíram, que ok, é um fato, mas devido ao aumento da crescente dos ouvintes de funk, por exemplo. Juntar uma coisa que é o funk e a cultura periférica e tudo mais, com uma questão, por exemplo, com a leitura e a educação, e fazer esse mesh muito manipulado e maldoso, isso é uma desinformação e não uma fake news. Então, queria fazer um exercício agora, apesar de vocês estarem do outro lado da tela, mas, enfim, né? Pensar algumas notícias de desinformação que te marcaram, assim, né? Que mudaram alguns paradigmas ou que elas têm em comum. Então, enfim, pensa. E pensa realmente se isso tu não colocou na caixinha de fake news ou de desinformação. Mas a ideia de pensar isso é quando a gente acaba pensando bem sobre essas notícias, a gente percebe que o que tem em comum de tudo isso é que tudo é baseado num fato. Sempre existe um fato, sempre existe uma verdadezinha que a partir disso é manipulada. Então, essas notícias falsas, mentirosas, enfim, desinformadas e tudo mais, não são simplesmente invenções questionadas.
mas sim distorções de fatos reais. Por isso que elas se tornam tão virais, tão verdadeiras, que mexem tanto com o nosso emocional, porque elas sempre têm um fundinho de verdade. Como eu trouxe ali o exemplo da questão do baixo número de leitores no Brasil. Isso é um fato. Mas não necessariamente tem a ver com funk, não necessariamente tem a ver com a crescente de, sei lá, outros fatores, né? Talvez seja pela falta de incentivo e investimento na educação, talvez seja pelo crescente tempo de tela que nós temos hoje, né? Então, enfim, pode ser diversos fatores, e não necessariamente sobre isso. Então, isso a gente tem que ter em mente, assim, né? Nunca essa desinformação, ou às vezes até a própria fake news, ela vem sozinha. Ela sempre vem um pouquinho, e por isso que ela é tão difícil de se combater, né? E o que, que é o fato? O fato realmente é algo que existe uma evidência, que tu tem como comprovar, e por isso que é tão difícil combater fake news e desinformação, porque ela sempre existe esse fato, e as pessoas elas que procuram usar isso como ferramenta de manipulação vão usar esse fato para conseguir mexer com as ideias em torno disso tudo. Mas afinal, por que devemos nos preocupar com fake news, informação e manipulação? Por que a gente está aqui hoje falando sobre isso, né? Por que tem aqui a Fernanda, né? Enfim, falando sobre isso. É porque hoje a nossa vida, ela está incorporada, ela está totalmente envolvida com as mídias sociais, com a, as redes sociais, né? Hoje a gente vive a nossa existência, ela tá dentro da internet, e isso tudo, né? Num mundo cheio de notícias, fatos, fakes, isso também acaba, não nos define, mas acaba construindo até a nossa subjetividade, a nossa identidade. Então, por isso que isso é algo assim muito, muito importante que a gente tem que parar realmente para começar a pensar, sabe? Se é que, enfim, já não está incomodando, já não estão pensando, né? Outros pontos importantes para pensar, que é o que eu acabei de falar também. As redes sociais, elas não são somente sobre comunicação, entretenimento, né? Elas são formadoras de opinião, não só de reprodução de opinião ou de exposição, de trocar uma ideia, elas formam a tua opinião. Depois de 3, 4 reels ou vídeos no TikTok ou sei lá onde for sobre o mesmo assunto, tu começa a talvez realmente esse tipo de grupo é ruim, enfim, essa galera do mal e não sei o que, não sei o que, e tu começa a criar opiniões e tu começa a criar convicções. Essa que é a questão. A gente tem que parar de subestimar as redes sociais, no sentido de que eu só uso para postar e eu só compartilho coisas que estão no meu mundo e tudo mais, mas ela está formando a tua opinião, ela está formando o que tu defende hoje, né? Então, independente do lado político, ela realmente vai te forjando, né? Então, é sobre isso, é sobre como a gente está existindo no mundo também. E uma coisa também que é muito importante que a gente, nas redes sociais e sobre notícias, sobre compartilhamento, a gente tem que diferenciar quem produz e quem acredita, né? Então, isso é para talvez você parar de brigar com a sua família por ter postado aquele vídeo lá polêmico de tal, de XYZ, porque tu acha que a pessoa mesmo, ela tá com a maldade. Às vezes ela acredita naquilo, mas o grande alvo que a gente precisa combater é quem produz e por que produz, né? Porque tudo tem uma intenção. Então, depois que eu descobri isso, depois que virou minha chavezinha sobre isso, eu voltei a fazer pazes com pessoas que eu estava realmente muito incomodada e eu não conseguia mais me relacionar. Mas a gente tem que realmente focar nesse tipo enfim, é sobre poder, né, gente? Sempre sobre poder, né? Então, conscientizar a população, ensinar a checar as fake news, é isso que a gente pode fazer, né? Porque no final o que importa mesmo são as pessoas, é a família, os nossos amigos, e a gente não pode perder, né, os vínculos e os afetos e a nossa vida real fora das redes sociais por conta de notícias falsas de
enfim, de questões virais e tudo mais. A gente também tem que saber viver nesses mundos, assim, né, com sagacidade. Então, galera, mesmo sabendo de tudo isso agora, muito bem posto, nós sabemos que existem fake news, que a galera do poder, a elite dominante, pensa coisas para nós, papapá. Será que mesmo a gente tendo essa consciência, né, da desinformação, mesmo sabendo até checar essas notícias, a gente realmente está no controle do que a gente anda consumindo? Será que eu mesmo, acessei, né, a universidade e tal, leio, eu realmente tenho controle das notícias que vêm para mim? Pois é. Existe uma parada, que vocês já devem ter escutado, que é o algoritmo. E o algoritmo, ele é muito perverso e ele tem uma série de... Ele é um polvo com vários braços e várias... Enfim, tem muitas camadas aí. E tem esse vídeo aqui da BBC News que ele trata muito, assim, tranquilamente e com muitas explicações, acho que muito massa, assim, de assistir. Vou colocar aqui para a gente assistir agora, sobre algoritmo e por que realmente a gente vê o vídeo que a gente, né, porque aparece esse vídeo pra gente, ou até mesmo porque, enfim, assuntos não param de surgir no meu rolo ali da página, ou porque, por exemplo, eu agora não paro de ver impressora em todos os lugares, porque uma vez eu fui lá e pesquisei impressora, porque eu quero comprar uma impressora e eu não aguento mais ver impressora, tá ligado? Então, isso tudo tem a ver com algoritmo, certo? Então, fiquem aí com esse vídeo. Quando você recebe um e-mail, um algoritmo decide se ele vai diretamente para sua pasta de spam ou para sua caixa de entrada. Nas redes sociais, ele escolhe que posts você vai ver primeiro. E a partir do momento em que você clicou nesse vídeo, um algoritmo já decidiu quais são as sugestões que você receberá para assistir em seguida. Mas o que exatamente são algoritmos e como eles fazem tudo isso? O termo algoritmo veio do nome do persa Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, que introduziu os números árabes ao Ocidente. A palavra teve outros usos matemáticos ao longo do tempo, mas a partir do século XIX passou a significar uma sequência de ações que devem ser executadas para resolver um problema. Para que um computador consiga seguir um algoritmo, alguém precisa programá-lo, ou seja, dizer a ele quais são as instruções a seguir. No início da computação, a programação era manual e envolvia trocar cabos de lugar a cada operação que o computador tinha que executar. Hoje, os algoritmos são escritos em código. Isso quer dizer que essa sequência de instruções para chegar a um resultado concreto é escrita em uma linguagem de programação, comandos que a máquina consegue obedecer. Um exemplo de problema básico que a gente consegue resolver com um algoritmo é ordenar uma lista. Vamos nos concentrar então em um algoritmo de ordenação, que é um dos muitos que existem. Para entendê-lo, imagine que você é uma bibliotecária que acaba de receber uma entrega de 840 livros novos. Mas antes de guardá-los, você precisa colocá-los em ordem alfabética. E rápido, já que no dia seguinte a biblioteca precisa estar funcionando já com esses livros disponíveis. Os seus livros estão dispostos em uma só fileira, como se fosse uma grande lista. Por onde você começaria a ordená-los? Você pode começar com o primeiro livro e compará-lo com o segundo. Se eles estiverem na ordem correta, deixe-os como estão. Se não, troque-os de lugar. Agora pegue o terceiro livro, compare-o com o segundo e depois com o primeiro, até encontrar onde colocá-lo. E continue fazendo as trocas necessárias até colocar toda a lista em ordem. O problema é que, mesmo que cada comparação entre um livro e outro leve apenas 1 segundo, você tem 840 livros. Usando esse método, você levaria pelo menos 2 dias inteiros para organizá-los. Os serviços que nós usamos na internet têm que ordenar listas o tempo inteiro. Por exemplo, quando você pede que eles procurem a passagem de avião mais barata para sua viagem, ou quando você quer ver seus e-mails de acordo com a ordem de chegada deles. Há muitos algoritmos possíveis para fazer isso, mas alguns são melhores do que outros, seja porque fazem a tarefa mais rápido ou porque usam menos recursos. No caso dos livros, por exemplo, você poderia resolver o seu problema de outro jeito. Pegue um livro qualquer que você chamará de separador e compare esse livro com todos os outros.
Coloque todos os livros que devem ficar antes dele à sua esquerda e todos os que devem ficar depois à sua direita. Agora, pegando só os livros da esquerda, escolha outro livro para ser um novo separador e repita o mesmo processo. E faça o mesmo com os da direita. Você pode continuar criando subdivisões como essa até que seus livros estejam em ordem alfabética. Desse jeito, você levaria apenas cerca de 2 horas para ordenar os 840 livros. Esse exemplo se baseia em um algoritmo de ordenação muito eficiente conhecido como Quicksort. Ele é um dos algoritmos mais usados em programação hoje em dia. Foi com um algoritmo melhor do que todos os outros que o Google conseguiu classificar milhões de sites de um modo mais eficiente e revolucionou a maneira de fazer buscas na internet. Mas os algoritmos servem não só para encontrar, ordenar e processar grandes quantidades de dados. Eles também podem dar aos computadores a habilidade de aprender com esses dados para tomar decisões e fazer previsões. É o que chamamos de machine learning, ou aprendizado de máquinas. É assim que eles respondem perguntas como: os preços das passagens aéreas vão subir ou baixar na próxima semana? Ou, entre os milhares de vídeos que existem no YouTube, quais são os que vão manter essa pessoa interessada? Cada vez que você interage com o vídeo, está ensinando ao programa ou à máquina como você pensa e do que você gosta. Mas como a máquina tem uma capacidade de processamento muito maior do que a nossa, pode testar um número enorme de cenários possíveis até escolher o que se ajusta mais ao seu gosto. E é com essa informação que ela tenta prever o próximo vídeo que você vai querer assistir. Uma vez que ela faz isso, precisa da sua resposta para saber se acertou ou não e aprender mais uma vez. Quanto mais dados recebe e processa, mais sofisticado fica o algoritmo e mais preciso ele consegue ser. Isso acontece não só nas redes sociais, mas também nas recomendações do seu serviço de streaming, no reconhecimento facial, nos serviços de compra pela internet, nos sistemas antifraude dos bancos e muito mais. O aprendizado de máquinas é uma parte essencial da inteligência artificial, que é fazer com que as máquinas ou sistemas possam imitar comportamentos humanos, como aprender ou resolver problemas. Tudo isso, no entanto, também tem um lado problemático. O fato de que os algoritmos se alimentem dos nossos dados e nos mostrem só o que eles consideram que nós queremos pode criar uma bolha que distorce ou nos dá uma visão parcial da realidade. Ou seja, se aquele ambiente só nos sugere conteúdo que reforça a nossa visão de mundo e não nos expõe a opiniões, gostos ou formas de entender a vida que são diferentes da nossa, isso pode perpetuar preconceitos ou até influenciar resultados de eleições. Outra questão complicada é que os programas, assim como nós, podem ser enviesados de acordo com a sua educação. Por exemplo, se um algoritmo de classificação de imagens é alimentado somente com fotos de pessoas brancas, como é que ele vai aprender que existem pessoas com outros tons de pele? Se os programas aprendem com dados que são incompletos, pouco representativos ou tendenciosos, isso vai influenciar seus resultados. Por isso é que cada vez mais analistas dizem que os algoritmos estão reproduzindo os preconceitos da sociedade. E para corrigir isso, é essencial saber como eles estão sendo programados. Há casos em que algoritmos discriminaram contra mulheres em processos de seleção profissional ou em serviços de tradução automática. E outros em que eles mostraram um viés racista na hora de prever uma possível reincidência de ex-presidiários. Muitas empresas não revelam como são seus algoritmos, e algumas dizem que eles ficaram tão complexos que elas já nem sabem como eles funcionam. Mas os especialistas questionam isso e dizem que as empresas são responsáveis pelos serviços que elas oferecem. Por trás de todo o algoritmo, há pessoas decidindo os problemas que é preciso resolver, como resolvê-los e que dados vão ser usados. E nessas decisões pode estar a chave para corrigir os vieses. Seja como for, os algoritmos estão em todos os lugares. Eles podem facilitar a nossa vida, desde encontrar o caminho mais curto até conhecer um novo amor. Só que também podem influenciar as nossas opiniões e comportamentos, às vezes sem que a gente perceba. Mas, como acontece com todas as tecnologias revolucionárias, é preciso perguntar: estamos conscientes do impacto real que eles têm na sociedade? Bom, depois dessa ideia toda de algoritmo, a gente já entende que existe realmente um poder por trás,
Isso, um poder maior por trás de tudo isso, né? E dá para a gente conversar aqui também sobre o fascismo, né? O fascismo que hoje está presente em tudo isso e nós estamos vendo aí no mundo, enfim, nas eleições, né, do norte global, quanto o fascismo ele vem presente e ele vem nas redes sociais. E eu resolvi aqui também trazer para nós como identificar uma propaganda fascista ou uma notícia fascista, como vocês bem entendem, né? Então, uma das coisas que o fascismo ele faz, ele simplifica excessivamente, né? Ele vai dar uma mensagem, ele vai trazer questões muito complexas de forma muito simples. Nós contra eles, né? É assim que a coisa toda vai, né? E eu até trouxe aqui uma questão que dá para a gente linkar, que talvez também a gente o fascismo e o conservadorismo, ele sacou isso, que a linguagem simples acessa as massas, acessa a galera consegue entender, consegue compartilhar e tudo mais. E a gente também, ao mesmo tempo, parou de falar com a base. E eu deixo aqui o vídeo do Mano Brown, que ele explica sobre essa questão de voltar a falar com a base e tudo mais. E talvez para mim, é uma das explicações do porquê que a gente tem tanta gente, familiares, as pessoas que, né, disseminando diversas falas e notícias que atacam a nossa própria existência. Ou a existência da pessoa mesmo, ela acaba compartilhando coisas. Então, fica aí também a dica de voltar. Acredito que muita gente já escutou, mas voltar a escutar essa fala eu acho que é muito chave. Outra coisa também que o fascismo traz é a desinformação, a desumanização, desinformação também, mas a desumanização, né? A propaganda fascista muitas vezes faz uso de estereótipo, cria uma narrativa que desumaniza grupos específicos, gerando ódio e difusão. Então, por exemplo, trazer essa ideia de animais, né? Ah, aqueles animais. Enfim, tem vários exemplos pejorativos, por exemplo, já na época da escravização, quando tu traz a ideia da favela, lembrando agora do povo de Gaza, enfim, no hip hop, no funk, até o povo essa ideia de macumba também. É isso que o fascismo faz, ele pega grupos e ele desumaniza, ele tira, ele bota estereótipos, ele bota outros paradigmas para deixar de serem pessoas e deixarem enfim, deixar de ter uma empatia, né, sempre nós contra eles, sempre. Então, a gente tem que ficar ligado nisso também. Outra questão também, o nacionalismo extremo. É uma parada assim também que vem, isso a gente consegue perceber, né? Esse patriotismo contra os próprios brasileiros também, que é super contraditório, mas é isso que acontece, né? E também esse nacionalismo que decide o que é Brasil, o que não é Brasil, né? Como se agora existe também, tá chegando a época do carnaval, né? Estamos em fevereiro. A galera começa a atacar o carnaval, que não quer carnaval, porque nós somos Brasil, mas como assim tu tá decidindo o que é o que não é? Mesmo a questão, isso na questão cultural é demais, assim, né? É o que onde a gente mais percebe. Também é uma ideia fascista, uma propaganda fascista e tudo mais, tá? A censura e o controle da informação, né? Isso é uma parada também que o capitalismo, o colonialismo e o fascismo faz. Eles pegam termos e apropriam-se, né? E dão uma nova roupagem a favor deles. O nome censura hoje no Brasil é muito usado de forma muito, enfim, deturpada, né? Dizer que quando você vai regulamentar redes, formas de comunicação para evitar mais preconceitos e discriminação, isso não é censura, né? Então, mas o que o fascismo faz é censurar mesmo, é o controle da informação, né? Eu trago aqui até uma notícia que foi censurada ali, o livro O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Também cercear, assim, o tipo de linguagem, de arte que pode ser comunicada, difundida e tudo mais, né?
Então, vamos para questões mais práticas agora, né? Passos para identificar informações falsas ou a desinformação. A primeira questão também é leia além do título. Eu sei que às vezes é muito difícil, porque a gente tá despretensioso na rede social e a gente não tá ali para abrir todos os links e realmente checar as coisas. Mas a gente tem que tomar muito cuidado que mesmo a gente lendo vários títulos, aquilo vai formando ideias, né? Isso às vezes dependendo vai pegando, porque esses títulos eles não estão ali à toa, eles não estão ali só para bonita, eles estão ali para incorporar paradigmas na sua mente também. Então tem que ficar ligado. Então, analisar além do título da informação, ver se reflete realmente o corpo do texto reflete com o título e tudo mais, às vezes é só para sensacionalizar, enfim, e tu ter o acesso, vocês me entenderam. Outra coisa, desconfie de mensagens que usam palavras como inédito, exclusivo, urgente. Geralmente isso daí é um gatilho para te acessar, para te dar o clique. Outra questão muito importante é duvidar desses links estranhos, né? Não só influencia na questão das fake news e desinformação, mas também evitar alguns golpes da internet que a gente está toda hora sujeito a cair, né? Esse roubo de dados, mesmo essa questão de compras, né? Sites fakes de lojas conhecidas. Então, de qualquer forma, o bem mesmo é a gente evitar e estranhar e desconfiar, sempre com muita desconfiança, né? Verificar a data da informação. Agora a gente teve também as enchentes no Rio Grande do Sul. Agora não, vai fazer um ano, mas é tão recente e as coisas ainda estão tão marcadas. Mas o tanto de o que saiu assim de imagens, de vídeos, de cenas que não eram nem daqui do RS, eram de outros lugares do mundo ou de outras épocas, como se fossem daqui, enfim. Isso sim é uma fake news, porque daí é uma mentira, né? Não é só uma distorção. Lembre-se que fotos e vídeos podem ser adulteradas, mais do que nunca agora com a inteligência artificial, né? É muito doido, porque parece que tu não consegue mais confiar de nada, não pode mais, né, andar, olhar sem estar o tempo todo desconfiado. Isso é muito desconfortável, desgastante, mas é a nossa realidade. A gente tem que entender que alteração de imagens já acontecia na época do Photoshop, vai continuar. Na época do Photoshop, não, porque a galera usa ainda mais, enfim. Mas do que nunca agora com inteligência artificial. E cheque a autoria, né? Tem, dependendo dos jornais que tu segue também, checar, enfim. Se tem realmente um repórter para trazer essa notícia, ou se é uma notícia com ninguém responsável por ela, realmente serve de alerta, tá? Eu tenho aqui algumas sugestões de páginas que eu curto bastante, porque eles trazem assuntos da vez aqui no Brasil. Então, na época, por exemplo, da campanha eleitoral, a galera trouxe muitas checagens de fatos, de discursos que a galera estava falando aí nessas campanhas, nos debates e tudo mais, enfim. Vira e mexe, eles vão postando assim diariamente. Eles pegam o que a pessoa falou e dizem se é fato ou fake e não. E com dados e links e tudo mais, muito assim, bem estruturado e sem lado, aparentemente, assim, político. Assim, eles pegam tanto falas da direita quanto da esquerda e desmistificam, desmentem muitas vezes. Então é bem interessante, que é o Aos Fatos, tá? Isso é tudo de Instagram, certo? Outro também é o Fato ou Fake, que também geralmente eles trazem coisas assim de fora do Brasil também, dá para dar uma checada. Vira e mexe, às vezes eu vejo uma notícia da fala e tal, e daí logo abaixo vem um fato ou fake já desmentindo, assim. Então isso também é bem interessante acompanhar. A Lupa, então, é uma agência até um pouco mais conhecida, que também traz um pouquinho disso, e, enfim, traz outros conteúdos relacionados a isso, e alertas e tudo mais.
A Lupa também foi um lugar que eu encontrei essas informações sobre fato, fake news e desinformação, né? Eles estão pautando isso para que a gente não pare de falar que tudo é fake news também, para não desgastar o tema e a gente poder focar no que realmente é importante. Enfim. E como a gente está falando num espaço de pontão de cultura, o que isso tudo tem a ver com a cultura viva, né? Em tempos de fake news, desinformação, a cultura viva é uma ferramenta essencial para a promoção de narrativas autênticas e inclusivas, né? A gente vê a repetição de muitos conteúdos, de discursos e narrativas mesmo só de reprodução, né? E a cultura viva, essas manifestações culturais, elas podem trazer essa autenticidade e é o que a gente precisa, né? Então, iniciativas culturais como workshops, debates, o que a gente está fazendo agora, né, que é essa conversa, podem servir como espaço de aprendizagem onde pessoas desenvolvem um olhar crítico sobre as informações que consomem, né? Talvez vai gerar uma pulguinha atrás da orelha, e isso é o suficiente para a gente ter mudanças de hábito, mesmo individuais e talvez coletivas também. A valorização da história local pode oferecer contextos que contrabalançam as informações distorcidas e provocam uma reflexão crítica sobre os desafios atuais. E eu não trouxe aqui também a questão da saúde mental, né? Porque a cultura viva, em contrapartida de tudo isso que eu tô falando, de fake news, desinformação, o uso descontrolado das redes sociais e tudo mais, isso na nossa mente causa só BO. Então, a cultura viva, os pontos, as manifestações culturais, esse contato com a arte, ele é um contraponto a tudo isso, né? Então, é muito importante que isso continue pendurando. Então, trago aqui um pouquinho das minhas referências e o meu muito obrigada.